Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar nessa noite a transmissão da Escola Bíblica Dominical, que está sendo gravada hoje no gabinete pastoral. Eu quero convidar a todos nessa noite para fechar os nossos olhos e fazer comigo uma oração para que Deus faça presença nessa noite em nossas vidas. Senhor Deus, neste momento, Pai, orando ao Senhor, venho agradecer pelo dia, a oportunidade que nós tivemos, e agora estamos aqui para adorarmos, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Quero pedir a Ti nessa noite, para que abra o coração de cada ouvinte, para que, ouvindo a palavra do Senhor, venha entender, compreender o quanto o Senhor é bom, generoso pelo seu povo. Quero pedir também ao Senhor que venha abrir meu entendimento para que eu possa transmitir com facilidade aquilo que o Senhor do Santo tem colocado no meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu, nessa noite, quero começar fazendo com vocês a leitura do texto, da lição. Nós vamos estar estudando a lição 9, que tem o título Deus trabalha em favor dos que nele confiam. O texto áureo diz: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disse: coisas maravilhosas ele fez. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Desculpe aí, irmãos. Esther 6:3. Verdade aplicada. O Senhor vela pelos que o temem e guarda os seus caminhos. O objetivo da lição: percebe que Deus sempre socorre os seus filhos. Terceiro, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. Terceiro e último, entender que socorro do Senhor chega na hora certa. Primeiro, segundo e terceiro objetivo. Vamos ler o texto de referência, que está em Esther, capítulo 6, verso 1, verso 6, verso 7 e verso 8. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das menores das crônicas e se leram diante do rei. E entraram Amã, o rei, lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real que o rei se costuma vestir. Monta também o cavalo que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Vamos, o hino de referência está o 126, 127 e 3. Vamos passar para a introdução. Deixa eu emudecer aqui no telefone, porque está fazendo barulho. Eu esqueci de emudecer ele. E vamos começar aqui por o relógio direitinho, para que eu não passe do horário, Então vamos lá, meus amados queridos. Vamos pela introdução. A introdução diz que o temor do Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nessa terra. Quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livrar de muitos males. Salomão já nos dizia que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
O homem que teme o Senhor, ele sempre vai ser vitorioso nas suas questões. Por mais que a adversidade da vida assola, sopra sobre ele, o vento, a tempestade, das lutas e das tribulações, mas Deus estará com ele, sempre para dar vitória. Você pode ver prova disso, nós vemos com os moços da fornalha, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, lá estavam eles, né? Deus permitiu que ele passasse por aqueles momentos difíceis, mas Deus não o abandonou, fazendo aquilo tudo virar um êxito, uma vitória, trazendo para Sadraque, Mesaque e Abednego honra após a grande dificuldade da fornalha. Daniel também, né, na cova dos leões, quando por inveja os seus amigos lançaram ele ali na cova para ser devorado pelos leões, através de uma calúnia, de uma mentira, né, feita, obrigou que o rei fizesse tal mando. Mas Deus garantiu a vitória também de Daniel, tirando Daniel com vida da cova e honrando ele perante o rei, perante todo o súdito do rei, perante todo o reino, né? Primeiro ponto, a vida muda quando Deus faz parte dela. Isso é notório, a gente vê testemunha de pessoas, de irmãos, não só testemunhos que são contados, mas testemunho que a gente mesmo presenciou, que a gente viu, né, conheceu pessoas que antes de conhecer Jesus tinham um estado de vida e depois que aceitou Jesus, começou a andar no caminho do Senhor Deus, a vida dele mudou, transformou, porque Deus transforma, Deus muda. E cada um de nós cristãos carregamos um testemunho de que o Senhor, ele faz diferença na vida dos seus. O que diz na lição? Nossa vida é feita de momentos de alto e baixo. Um dia, Mardoqueu estava condenado à morte, no outro dia estava sendo honrado pelo rei. E assim que a vida do crente quando pensamos que não tem mais jeito, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Que possamos aprender que Deus modifica o acontecimento que para o homem era irrelevante. Na vida do crente, do cristão, desde o momento que ele aceita o Senhor Jesus, que ele se declara que faz parte do reino de Deus, no mesmo momento que ele está se declarando fazer parte do reino de Deus, é óbvio que ele também está fazendo uma declaração que ele agora é inimigo das trevas, do reino das trevas. Então começa uma batalha muito grande contra a vida desse cristão. E é por isso que a lição diz que na vida do crente é assim, cheia de altos e baixos. Um dia o crente está lá nas montanhas, nos picos das montanhas, mas outro dia ele está lá no vale, né? E é nessa hora, nesse exato momento, que nós, como cristãos, devemos ter uma percepção e um entendimento, uma sabedoria de não tomar por juízo as situações adversas que nossos irmãos estão passando. Porque há momentos bons e há momentos ruins. E há momentos ruins nós temos como querer julgar, condenar, dizer que o irmão está passando pelaquilo porque ele está em pecado, ele está distanciado de Deus. Mas nós sabemos que Deus prepara todas essas coisas e permite que o seu servo passe por ela para amadurecer, fortalecer, estruturar suas raízes, ficar mais confiante e a sua fé mais perfeita
no Criador. Assim aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu era como se estivesse numa roda gigante. Um dia estava lá em cima, outro dia estava lá embaixo. Um dia ele estava condenado à morte. No outro dia, não foi uma semana depois, não foi um mês depois, foi no outro dia. O que nós aprendemos com isso é que quando Deus quer mudar a história do homem, Ele não precisa de um espaço de tempo longo. Um dia, quem sabe, você pode anoitecer de um jeito triste, trágico, e amanhã pode levantar com o sol da justiça na sua vida. A Bíblia também conta exemplo também de dois moços que Deus deu a revelar a Moisés para cuidar dos detalhes do templo. A Bíblia diz que eles não sabiam nada. E quando eles vieram ter com Moisés, e Moisés separou eles, eles deitou sem saber, para dormir, sem saber de nada. E quando acordou no outro dia, a Bíblia diz que eles eram os mais peritos na capacidade de detalhes, de condições, e assim sucessivamente. A história de Mardoqueu era uma história irreversível perante os olhos do homem. E Deus reverteu a situação dele e honrou. A aflição é o selo, é o solo fértil para o milagre. A aflição. Sabe, irmãos, que o momento que você mais está em aflição é o momento que você se encontra mais próximo do seu Criador. Quanto mais o vento está soprando mais forte, tenha fé de que Deus está mais próximo de você. Por mais que você ache que as suas orações não estão sendo ouvidas, por mais que você pense que o céu virou bronze, as suas orações não chegam até o trono, mas neste momento nem precisa chegar até os céus, porque neste momento é o momento que Deus está mais próximo de mim e de você. Amã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhava perante sua presença. Aborrecido com esta situação, Amã tomou conselho dos seus amigos e de sua esposa, Zeres. Eles aconselharam que construísse uma forca de 50 côvados para assassinar Mardoqueu. 50 côvados teria mais ou menos seus 25 metros de altura, né? Porque o covo ele vai medir mais ou menos meio metro. A medida do covo era aproximadamente do cotovelo à juntura do punho, né? Que dá aí mais ou menos os seus meio metro. Mardoqueu vai pedir conselhos aos seus amigos e à sua esposa. Mardoqueu, a história diz que era um homem ganancioso. Mardoqueu era um homem com um egocêntrico, muito ativo. E haja visto que nós podemos nomear os amigos de Mardoqueu, eram aqueles interesseiros, porque Mardoqueu agora fazia parte do conselho do rei. Mardoqueu agora era um homem de destaque na cidade. Então seus amigos eram aquelas pessoas que queriam cada dia mais encher o ego do Mardoqueu, de Amã, né? Melhor falando, de Amã. E a sua esposa, para satisfazer e ver o semblante do seu amigo, do seu esposo alegre, decide dar um conselho, e o conselho totalmente errôneo, né? Construa uma forca e manda matar Mardoqueu, né? Quantas as vezes, irmãos,
que para nós satisfazer a nossa vontade, às vezes as pessoas, para encher o nosso ego, para dizer, não, você é injusto o que estão fazendo com você tem que fazer assim, assim, faz dessa maneira, para prejudicar o outro, né? Dão conselhos para encher o ego da gente, com a intenção de a gente fazer o mal para o outro. Devemos estar atentos a esse tipo de conselhos, porque às vezes a gente pode fazer mal com uma pessoa que faz parte daqueles que são conhecidos como menina dos olhos de Deus, e nós vamos acarretar brasas muito acesas sobre as nossas cabeças. O homem que não se curvava diante dele, o que Amã não sabia era que Deus, a quem Mardoqueu servia, constantemente intervia na história dos seus servos para levar adiante os seus planos. Outra coisa importante, Deus tem plano na vida de cada crente na terra, e o plano é dele. Não vai adiantar ninguém tentar parar o projeto que Deus tem na vida de uma pessoa. Aqui Deus tinha escolhido Mardoqueu e a sua sobrinha Esther para dar um grande livramento para os judeus, que já previa Deus. Porque Deus conhece, dos atributos de Deus é onisciência, onipotência, a onipresença de Deus. Deus sabe o que eu vou ser amanhã. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã, né? E Deus então sempre intervia ali a proteção de Naamã, como Deus sempre vai intervir na proteção sua, na proteção minha, na proteção da igreja, na proteção do seu povo. Deus sempre vai estar defendendo o seu povo. A narrativa diz aqui, vou ler um textinho na narrativa, diz assim, notamos Deus intervindo na história através de um povo escolhido, o povo de Israel. Note bem algo muito importante aqui. O povo de Esther e de Mardoqueu estava dominado e escravizado. Contudo, o Senhor não deixou de amá-los, mas em terra estranha. Né? Interessante que me chama a atenção que esse povo, os judeus, foi levado cativo pelos babilônios e ainda estava no domínio ali naquelas regiões. Estava sendo escravizados naquela região ainda, mas não deixava, ou melhor, poderíamos dizer, antes de eu falar, eles estavam na prova, eles estavam debaixo de um querer de Deus. Deus quis que eles fossem para lá, para ensinar, mas uma coisa certa é que eles não deixou de ser servos de Deus, não deixou de ser pessoas amadas por Deus, não deixou de ser pessoa escolhida por Deus. Outra coisa que nos chama muita atenção nos dias de hoje é justamente isso. Devemos prestar bem atenção quando a pessoa, o nosso amigo, o nosso companheiro, os nossos irmãos está passando por um grande momento difícil, porque por mais que seja um querer de Deus, ele ainda continua sendo filho de Deus, ele ainda continua sendo amado de Deus, ele ainda continua sendo comprado pelo sangue de Cristo. E nós devemos considerar isso. 2. Deus está no seu lado. Confia nisso. Quantas as vezes que na adversidade da vida, pessoas se encontram em situações que chega a pensar que Deus esqueceu, Deus não está mais a favor dele, Deus não está mais importando com ele. Diz assim, como vimos no livro de Esther, é certo que Deus honra o seu servo fiel e que nada pode impedir
impediu de realizar suas intenções. Sendo assim, necessitamos parar de olhar para a adversidade e nos concentrarmos no agir de Deus a nosso favor. Não temas, se alguns obstáculos parecem impossível de contornar, mas Mardoqueu tinha uma única certeza: a graça do Senhor o alcançaria onde quer que estivesse. Que possamos ter essa certeza de que Deus está em todos os lugares. Deus está em nós. Deus está em mim e em velando por cada um de nós. É interessante quando Mardoqueu manifesta essa certeza, essa fé, de que por mais que a situação estava desfavorável para ele, mas ele acreditava que Deus poderia reverter a situação. Me faz lembrar também do personagem bíblico de Jó. Jó, na situação difícil que Jó se encontrava, e a palavra sublime que ele lança de louvor ao Senhor é dizer: eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se manifestará sobre a terra. O que Jó estava dizendo? Pode acontecer tudo o que tiver de acontecer comigo, mas eu sei que a última palavra, ela é de Deus. Por fim, quando ele falava por fim, Deus se levantará ao meu favor. Ele diz: depois que tudo passar, que meu Deus levantar, será a última palavra. Ninguém mais faz nada, opera nada, diz nada, depois que Deus agir ao meu favor. Nós devemos ter essa certeza de que Deus está conosco, né? João, o próprio Cristo, o evangelista João escrevendo, no capítulo 14, ele diz que quando nós vamos a Cristo, entregamos a Cristo, Jesus falando que viemos nós para Ele e fazemos nele morada. Interessante que Jesus fala no plural, trazendo o entender de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm e faz morada em nossas vidas. O Espírito Santo não se manifesta no Novo Testamento como manifestava no Velho Testamento. Nós bem sabemos que no Velho Testamento a Bíblia mostra em vários textos, e segundo os estudiosos, teólogos, vai nos dizer que o Espírito Santo visitava os profetas, visitava ali a quem ele queria falar, os sacerdotes, por espaço de tempo e voltava. Mas no Novo Testamento nós aprendemos que o Espírito Santo ele vem, faz morada em nós. Ele não só visita nós, ele faz morada, ele está permanente dentro de nós. Devemos crer nisso, em todas as circunstâncias da vida, onde nós estiver, acreditar que Deus está conosco, né? Como Isaías profetizou: Emanuel, Deus conosco, todo o tempo. 1:3. O Senhor nunca se esquece de nós. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma ele disse, coisa nenhuma ele fez. O livro das crônicas de Assuero poderia ser aberto em algum laudo. A palavra laudo, ela quer dizer o seguinte, irmãos, assim, é uma escrita do livro que está escrito, uma página que está escrito dos dois lados. Então, é como a Bíblia. Eles abriram e poderia abrir em qualquer outra página. Mas Deus fez que abrisse exclusivamente aonde estava escrito os acontecimentos que a qual Mardoqueu tinha feito o rei saber dos planejamentos ali de dois servos do rei que pretendia matar o rei. E aí Mardoqueu ficou sabendo da tramóia, levou o conhecimento de Esther, e Esther levou ao rei
fazendo conhecer de que era Mardoqueu que tinha feito qual a benevolência para o rei. Uma coisa importante, né, irmão? Eu trabalhei muito em empresa, e na empresa geralmente tem muitas pessoas que querem se promover, querem crescer rápido. Então, sempre quando vem uma ideia na mente de um funcionário, de uma pessoa, tem aquele que corre na frente, né, o mais interesseiro corre na frente e vai conversar com o líder, com o chefe, com o gerente, e ele chega lá e fala assim: olha, eu tive essa ideia aqui, ó, e vai dar certo. E a ideia é boa, porque de fato é boa, mas não foi ele que teve a ideia. Aí o pessoal lá chamava os ladrões, ladrão de ideia, né? A pessoa pega a ideia do outro e chega lá na frente falando que ele teve a ideia. Esther não tinha isso, Esther era crente, Esther era serva de Deus, né? Ela chegou lá e falou assim: ó, eu vim trazer uma informação para o meu Senhor, porque Mardoqueu, né, ele teve o conhecimento disso, e ele fez eu saber e trazer para o Senhor, né? É muito feio, irmãos, nós assumir posições que não é nossa, querer roubar sonhos, roubar projeto. A pessoa tem um projeto e a gente vai lá e corre na frente e diz: eu que fiz, eu que inventei, eu que falei, eu que criei, né? Até mesmo nas escolas, nas faculdades, tem muitas pessoas que quando vai fazer um TCC, né, a monografia, eles ficam criando, roubando texto já feito, e a gente chama de plágio, né? E tentando se promover na capacidade de outro, né? Isso é muito ruim. Esther não pensou assim. Escrito diz assim: o Senhor tem conhecimento de todas as injúrias que Satanás faz com o seu povo. Ele sabe de todas as artimanhas e perversidades que são idealizadas nas madrugadas contra a vida do seu servo. Ele sabe de tudo, por isso fará todas as coisas para conservar a integridade do seu servo fiel. Inclusive, quando tudo parece impossível aos olhos do homem, fiel é Deus. Como notamos na vida de Mardoqueu, devemos fixar a vida formidável. Deus dá sempre a última palavra. A última palavra sempre ela vai ser de Deus. Eu lembro a história em Reis, quando o exército da Síria queria invadir Israel, e tudo que o rei da Síria planejava no canto, ali no quarto da casa dele, escondidinho, Deus trazia conhecimento do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu contava para o rei. Eles planejavam fazer uma emboscada para pegar o exército de Israel, e Deus fazia, o profeta sabia, o profeta ia lá e contava. E o rei ficou muito furioso, porque tudo que eles planejavam, eles descobriram, e achou que era um traidor no meio do exército da Síria. E aí, quando reuniu para saber quem era o traidor, e aí o homem, um dos seus soldados, falou assim: não, senhor, porque em Israel tem um homem, um profeta, um de Deus, e tudo que o senhor fala em secreto dentro do quarto, Deus revela para ele, né? Então Deus, ele conhece, ele sabe toda tramóia que é armado contra o servo dele. Por isso que dorme tranquilo, irmão. A hora de dormir, deita, ora, e deita e dorme, descansa, porque Deus está velando por você. Enquanto as pessoas estão planejando mal contra você, Deus está preparando a sua defesa, e Ele vai defender, né? Com certeza Ele vai defender. No primeiro tópico nós aprendemos, eu ensinei que quando pensamos que não tem mais jeito, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo, né? Eu me preocupo muito com isso. Presta atenção em mim aqui para vocês verem. Porque às vezes a gente não dá valor na criança, no adolescente, no jovem,
porque nós já alcançamos algo que nós queríamos na vida, né? Nós já alcançamos, quem sabe, ali somos obreiros, né? Nós já pregou em diversos lugares, né? Alcançamos algum nome na história, não digo eu, mas as pessoas. E aí nós começamos a desprezar a criança, desprezar o jovem, o adolescente, né, muitas das vezes, e não dar valor a essas pessoas. Eu costumo sempre dizer, a minha história está terminando. Cada dia que passa, estou terminando a minha história. Indiferente a deles, eles estão começando. E a vida, lembra de eu falar no começo que a vida é uma roda gigante? Um dia estão embaixo, um dia em cima. São duas coisas que traz juízo para o homem na terra. Uma é a lei da semeadura, e o outro é o ciclo da vida. Esse ciclo que um dia está embaixo, outro dia está em cima. Então, o homem paga pelo que fala e pelo que faz no ciclo da vida e no que planta. Né? E no que planta. Então, devemos sempre olhar, seja para quem estiver na nossa direita, na nossa esquerda, na nossa frente, seja um adulto, seja uma criança, seja um idoso, seja um adolescente, olhar para ele como servo de Deus e saber que Deus pode mudar a história dele de um dia para o outro, né? De um dia para o outro. E a gente pode perder a oportunidade de ser grande amigo de pessoas importantes e de muita influência na sociedade, porque nós não tivemos a capacidade de reconhecer que Deus pode transformar a história da pessoa, do homem. 2. O agir de Deus é perfeito. Né? Muitas das vezes sobrevêm fatos na nossa vida que, no momento, não entendemos o porquê ou para quê. Devemos entender apenas que Deus tem sua maneira perfeita de trabalhar. Quando Ele permite que sobrevenha alguma luta em nossas vidas, é sempre com a intenção de nos abençoar. Assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus e em sua promessa de que tudo coopera para o bem daquele que o ama e que são chamados segundo a sua própria propósito, né? Segundo o seu propósito. Paulo, ele vai nos falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz que tem coisas que acontecem que nós não entendemos agora, mas quando no desvendar, nós vamos compreender, vamos entender. Né? Na vida do crente não é diferente, porque Deus proporciona coisas que são assustadoras, né? Mesmo Deus garantindo, Deus permite, Deus garante a vitória, mas Deus permite muitas coisas para amadurecer o crente, o cristão. Até porque você foi chamado para um propósito, Deus precisa te preparar para esse propósito. E ninguém se alista no exército, na aeronáutica, na marinha, um dia e no outro vai para a guerra. Ele vai ter um treinamento, né, para isso. 2:1. Nunca deixe de honrar o Senhor. Isso é muito importante. Diz assim, as lutas nos deixam mais fortes a cada dia. Aprovações nos ensina a confiar somente em Deus. As lutas e vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle do Eterno. Nada, absolutamente nada, foge do seu domínio. Devemos honrar o Senhor em meio às lutas. Afinal, a maneira que agimos diante delas aponta a condição de nosso relacionamento com o Senhor. Ele passa a ser um referencial do que Deus, de fato, significa para nós.
O que Deus significa para mim? Aonde está Deus nos nossos planos, nos nossos projetos? Né? Porque, na verdade, tem pessoas que amam Deus em palavras, mas não amam em gesto. Isaías vai falar sobre isso para nós, que Deus estava indignado com aquele povo que aproximava dele com os lábios, mas o coração estava longe dele, né? As lutas e as dificuldades e a permanência desse servo que está sendo provado vai testificar como referência do que o que significa esse Deus para ele. Tem pessoas que uma luta pequenininha ele diz, ele abandona Cristo, vai embora, abandona Deus, vai embora. Ficou um referencial de que Deus não tem importância muito nada na sua vida. Mas quando o crente tem Deus como primário na tua vida, acontece o que acontecer na vida dele. Deus, ele vai perder tudo, mas ele não quer trocar nada por Deus. Deus é a única coisa importante na vida dele. A parábola da pérola, né? Que ele achou a pérola no campo, foi lá e trocou o campo, vendeu, comprou aquele campo por causa da pérola, né? E assim somos nós. Nós largamos tudo lá por essa pérola preciosa que é Deus. 2:2. Segundo tópico, segundo ponto. Quem honra a Deus é por ele honrado, né? O Senhor não honrou apenas Mardoqueu, honrou também a sua prima Esther. Eles atuaram conforme o querer do Senhor. Este foi a diferença, e foi nessa diferença que Deus trabalhou. Você está entendendo, irmãos, que sagrada, na palavra de Deus que nós lemos, foi pessoas que honrou Deus de uma maneira diferente. Foi uma pessoa que se apresentou Deus de uma maneira diferente. Olha a história de José, história de Davi, história de Daniel, né? Olha a história de diversos homens e mulheres de Deus, que Deus usou na história. Qual foi o comportamento deles para Deus? Diferente. Foi justamente nisso que fez a diferença. Não era só Esther e nem Mardoqueu que estava fazendo parte daquele reino. Tinha outros judeus também lá. Mas o comportamento de Esther e o comportamento de Mardoqueu fez com que Deus graciasse os olhos sobre eles. E deles, Deus preparou o livramento para os demais. Entendeu? Então, eles atuaram conforme o querer de Deus. É o querer de Deus, da maneira que Deus quer, o jeito que Deus quer. Né? E nessa diferença que Deus trabalhou. Diferença de se pôr diante de Deus. Não se preocupe, irmão, das pessoas dizendo que você é diferente, que você tem um jeito diferente demais, ela é, não, isso é totalmente diferente, não se preocupe com isso não, irmão. É do seu jeito que Deus vai usar. É a sua maneira de ser que Deus vai usar. Sabe por quê? Porque da maneira que você é, só tem você no mundo. Não tem outro. Então, não se preocupe. Preocupa somente de fazer aquilo que agrada a Deus, do seu jeito, do jeito diferente de ser. Segundo tópico, terceiro ponto. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Outra coisa importante, né? A postura de Mardoqueu diante do ódio de Amã foi simplesmente mostrar sua confiança em Deus. Essa confiança fez toda a diferença. O texto bíblico indica que Deus estava
atento ao seu povo, ainda que espalhado pelos 127 províncias do governadas por Assuero, o que parecia impossível aconteceu, vida salva da morte iminente. Né? Estava lá, os judeus esparramados sobre as 27 províncias do reino de Assuero. Né? Mas a postura de Mardoqueu diante do ódio de Amã foi simplesmente demonstrar sua confiança em Deus. Em Deus. O inimigo que vem contra você, contra mim, contra a igreja, a intenção dele é para tirar sua fé. João, ele escreve no livro de Apocalipse, na Revelação, no capítulo 3, ele escreve dizendo assim: guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E aí eu ficava pensando, irmãos, por que o inimigo vai tomar a minha coroa? A coroa não está no céu. E Jesus não disse que guardar os seus tesouros no céu, porque lá não tem ladrão que rouba, não tem a ferrugem que rói. E eu ficava pensando que se já está lá, como é que o diabo vai tomar essa coroa? Como é que o diabo vai tomar essa coroa? E eu perguntava sempre a Deus aí, se Deus um dia me fez entender através de uma passagem bíblica de Paulo a Timóteo, ele, nos fins da carreira ministerial de Paulo, ele escreveu esses versículos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei minha fé. Desde já está preparada a coroa da justiça, que o Senhor tem preparado não só para mim, mas para todos quanto permanecerem. Eu entendi que o que faz guardar a coroa e o diabo não pegar é a fé. Paulo diz: acabei a carreira e guardei minha fé. Aí em seguida ele fala: desde já está preparada a coroa da justiça. Então, meu irmão, o diabo, ele não tem poder de fato de pegar a coroa sua, mas ele faz de tudo para roubar a sua fé. Porque uma vez ele tirando a sua fé, ele toma a sua coroa. Você está entendendo? Então guarda a sua fé, seja inabalável, confia no Senhor, confia no seu Deus. Que Deus, ele vai falar por você, Deus vai agir por você, Deus vai te defender. Confia nele, que no tempo certo Deus vai fazer coisas diferentes para você. Eu ensinei nesse tópico, assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus e em sua promessa, de que tudo coopera para o bem daquele que o ama e que são chamados segundo ao seu propósito. Seu propósito. Terceiro tópico: Deus nunca se esquece de honrar os seus. Tem promessa? Tem propósito? Então vai chegar a hora. Pode crer. Permanece. Confia. Fica crendo. Diz assim, penetrando um pouco mais na biografia de Mardoqueu, temos conhecimento de que em uma oportunidade ele notou 2 porteiros do rei, maquinando a morte do rei, maquinando a morte do rei, Assuero. Prontamente ele comunicou a Esther, e ela fez o rei a saber a conspiração em nome de Mardoqueu. Assuero então manda enforcar os traidores, por isso, como forma de reconhecimento, o nome de Mardoqueu está escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora Assuero tinha uma dívida de gratidão
para com Mardoqueu. Nós, de algum modo, temos que expressar nossa gratidão, pois não somos uma ilha, mas participamos de vários grupos sociais, nos quais há pessoas que nos auxiliam em diversos momentos das nossas vidas, né? Uma coisa interessante, irmãos, quem tem ministério, chamado de Deus na vida, você vai entender uma coisa. Não adianta você pedir pessoas para estender a mão para você. Tipo assim, fulano, fala de mim lá. Né? Fala de mim lá. Convida fulano, fala para fulano lá que eu canto bem. Fala de mim. Dificilmente pessoas vão falar. Dificilmente. Até porque não é maldade da pessoa. Não. É porque esse papel é de Deus. Esse papel é de Deus. É Deus que tem esse compromisso de fazer isso com você. Nós temos exemplo aí de José, por exemplo, né? Lá no cárcere, quando ele estava no cárcere, ele falou para o copeiro, morro, quando você estiver diante de Faraó, você fala de mim para Faraó. Não falou, só falou no dia que Deus precisava que ele falasse, né? Vemos também aqui escrever o nome de Mardoqueu no livro das crônicas do rei, e era de costume o rei honrar a pessoa que assim fez. E escreveu e esqueceu, né? E esqueceu. E quando precisou que leu, abriu e leu, o rei lembrou que, parece que eu não fiz nada. Ele perguntou para os seus súditos: o que nós fizemos para honrar este homem? O que nós fez por ele? Nada, Senhor. Então chegou a hora, né? Chegou a hora. Então é a hora que Deus precisa, é a hora pronta de Deus. Está entendendo? Não é porque a pessoa é mal, porque a pessoa é mal com você, não quer os outros. Não é isso. Não é isso. É porque você não está pronto para isso ainda. No dia que você estiver pronto, quem vai fazer esse papel de divulgar o seu nome, de apresentar você, é Deus. Não precisa se preocupar. É Ele que vai te apresentar, tá? Aí vai levantar pessoas que vão interessar, levar o seu nome, levar os seus conhecimentos a outras pessoas, mas é porque Deus, aí chegou a hora, Deus vai mobilizando o coração de todo mundo e todo mundo vai fazendo isso por você, tá? Acredito que os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né? Não é maldade de ninguém, mas é o propósito de Deus. 3, ou melhor, 3:1. Não importa o período que passa, Deus se lembra de você. A promessa sua, irmão, a promessa minha, a promessa nossa, pôs na cabeça, não tem data de validade. A sua promessa não é mercadoria que tem data de vencimento. Não, Deus te fez a promessa. E no tempo certo, Deus vai fazer cumprir. Então lembre, Deus não esqueceu. Deus se lembra de você. Já apontamos nas lições anteriores algumas situações notáveis sobre a atuação do Senhor na vida de Mardoqueu e de como todos os acontecimentos de sua vida foram dirigidas por ele, para que a preservação do povo judeu fosse realizada. Mais uma vez veremos a mão de Deus atuando sobre a vida de seu servo. Quando parecia que o Senhor havia se esquecido de Mardoqueu, o Senhor fez ao rei mostrar o seu agradecimento e julgou que seu principal apostor seria a pessoa indicada para honrá-lo, né? Seu principal, que era Mardoqueu, né? Ou seja, a pessoa egocêntrico, ele sempre vai pensar que ele está em primeira mão, né? Então, ele sempre vai chegar no grupo, ele vai achar que tudo que for fazer para ele, porque ele é o mais perfeito, ele é o melhor, ele fala melhor, ele ensina melhor, ele prega melhor, ele canta melhor.
Então, quando o rei pergunta para Amã o que nós devemos fazer com a pessoa que eu desejo honrar, Amã falou assim: quem é outra pessoa que é melhor do que eu aqui, que o rei deseja honrar? Eu, vou honrar eu, né? E aí ele propõe todo aquilo que ele tinha vontade de ser, porque ele tinha vontade de assumir o trono, ele tinha vontade de sentar no lugar do rei. Aí ele propôs vestir as vestes do rei, andar no cavalo do rei e usar a coroa do rei, né? Deixa eu olhar aqui as horas aqui para não perder aqui, irmãos, senão vai passar de horas. Eu desligo o celular aqui, porque estava fazendo barulho e atrapalhando os irmãos aí, penso eu. Então, ela está quase terminando aqui. Estou quase terminando também. 3:2. A oponente não impede a honra a Mardoqueu, a honrar a Mardoqueu, né? Porque diz assim, ó, a Bíblia narra que Amã tomou o vestido real, colocou sobre Mardoqueu, assentou no cavalo do rei e saiu pela cidade dizendo essas palavras: assim se fará o homem cujo a honra ao rei agrada. E é óbvio que os papéis de Mardoqueu e Amã se inverteram, né? Agora mudou. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e cobertando a sua cabeça com vergonha. Irmãos, uma coisa que a vida proporciona o homem de Deus, a mulher de Deus, é que tem dois tipos de humilhação, né? Dois tipos de humilhação: a humilhação física e a humilhação psicológica. Vou tentar explicar isso para os irmãos aqui. A humilhação física é quando eu humilho uma pessoa publicamente. Eu humilho essa pessoa. E essa pessoa vai sofrer essa humilhação, essa vergonha perante o povo. Uma acusação, talvez eu acuse essa pessoa. Mas só que aquilo é momentâneo para aquela pessoa. Porque sempre vai vir a verdade à tona. Sempre a verdade vai aparecer. Talvez aí vai durar um espaço de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas quando você menos espera, a verdade vai aparecer e todo mundo vai perceber que você foi injustiçado naquela ocasião. Aí surge a segunda maneira, que é a humilhação psicológica ou a tristeza psicológica. É no caso minha, aqui eu usei para te humilhar. Quando eu usei te humilhar, ficou marcado na história que naquela ocasião foi eu que levantei aquilo contra você. Naquela ocasião foi eu que inventei aquilo contra você. E quando a verdade vem à tona, aquilo tudo sai da sua vida. Mas a minha consciência carrega a vida inteira de que um dia eu fiz mal a você. Entendeu? E aí, aonde eu estiver, mesmo que você mudou de perto de mim, eu mudei de perto de você e tal, mas aquilo está registrado no meu inconsciente. No dia que eu ouvi uma pessoa no rádio ou na televisão que tem o seu nome, vai vir na minha memória que um dia eu fiz mal a uma pessoa que tinha esse nome. Então, quem humilha carrega para o resto da vida essa dor, essa vergonha e essa humilhação. Parte do tempo foi humilhado, o papel se reverteu, a mãe agora assume o papel de uma pessoa ridícula, né? Enojada, envergonhada, humilhada, de maneira que cobre a cabeça para ir para casa, porque que foi com vergonha, teve que andar na cidade, puxando o cabresto do cavalo ali, a cordinha que fica amarrada no queixo do cavalo, andando na cidade e gritando, propagando: esse aqui é o homem que o rei deseja honrar,
ir para o cavalo do rei. Todo mundo teve que ouvir Naamã falar isso. Era a última coisa que a mãe queria expressar na vida, né? Vamos terminar aqui. 3, 2. Terceiro ponto, tópico, terceiro ponto. Deus é poderoso para desfazer as ciladas. A Bíblia diz: não multipliqueis palavra de altivez, nem sair coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por eles são as obras pesadas na balança. Irmão, tem uma passagem em Mateus que fala assim que nós, os seres humanos, os servos de Deus, nós vamos dar conta de cada palavra precipitada que saiu da nossa boca. Ou língua terrível, ou membro difícil que nós carregamos, né? Toda palavra precipitada que eu usei de acusação, que eu usei de maldade contra uma pessoa, eu vou ter que dar conta dela diante de Deus. Mesmo que eu fosse salvo. Coríntios vai falar que todos deveriam passar pelo tribunal de Cristo. Embora eu sendo salvo, mas eu posso perder galardões na minha salvação, na eternidade, por cada palavra que eu falei, né? Por cada palavra, por cada acusação, por causa de uma ação contra o meu próximo, contra o meu irmão, né? E sem falar nas dificuldades terrenas ainda, né? Que é aquela lei que eu falei, ciclo da vida e a lei da semeadura, né? O rei, para terminar, eu ensinei que o Assuero tinha uma dívida de gratidão para com Mardoqueu. Nós, de igual modo, temos que expressar nossa gratidão, pois não somos uma ilha, mas participamos de vários grupos sociais, nos quais há pessoas que nos auxiliam em diversos momentos de nossas vidas, né? Gratidão, né? Tem pessoas que dividiram o pão, né? Tem pessoas que partiram do pão por muitos na hora da necessidade, da escassez, e depois a pessoa maltrata, xinga, fala mal da pessoa, auxiliou na dificuldade, né? Vamos considerar isso. Para terminar a conclusão, aprendemos nessa lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. A história de Mardoqueu conta que ele fez de sua vida uma entrega pessoal ao Senhor. E por isso foi honrado que possamos ser semelhante a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que nós façamos, né? A Bíblia vai nos dizer que nenhuma arma forjada pelo inimigo, ela tem poder contra um eleito, um escolhido de Deus. Nenhuma arma. Isso inclui a mentira, a inveja, a fofoca, a calúnia, a difamação. Não, Deus vai estar te cuidando, zelando Ele, te chamou e garante para você isso tudo na sua vida. E que nós possamos ter como exemplo Mardoqueu, a nossa fé, a nossa esperança, né? E honrar o Senhor também com nossos afazeres. Meus irmãos, eu quero agradecer a você nessa noite e terminar com a oração, tá? Eu convido a você que feche os vossos olhos e ora comigo. Senhor Deus, neste momento eu oro e apresento teus filhos. Peço, Senhor, que abençoe cada um, abençoe a minha vida, a minha família. Deus, visite cada um dos teus filhos nos seus lares, aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor visita ele neste momento. Deus, repreende, ó Deus Santo, da nossa nação, todos os principados, ó Deus Santo, todo espírito, ó Deus Santo, maligno, Pai, de prostituição, espírito, ó Deus Santo, que tem, ó Deus Santo, entrado no coração de muitos para implantar a corrupção, a miséria. Deus, que o Senhor repreenda esses espíritos de divórcios. Deus, que os filhos possam ser sempre, ó Deus, pessoas que honram os pais da terra.
que o Senhor abençoe o teu povo. Assim eu peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Começamos 3 minutos. Acabou, né? Acabou Senhor.